Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula. Com muita alegria vamos começar essa tarde, aliás, essa noite, eu queria falar amanhã, eu queria falar tarde, essa noite, e vamos trazendo aqui muitas oportunidades, a gente vai trazer muito conhecimento para vocês. Galera de Betânia, do Inocêncio, Gerumênia, Oeiras, sejam bem-vindos. Que felicidade, nós vamos começando essa aula, tá certo? Pessoal do YouTube que daqui a pouco vai chegando, vai entrando. Pessoal do IPTV que fica aqui conosco também. Beleza, meu povo? Então hoje nós vamos falar sobre alimentação, sobre exercício físico, um conteúdo que para mim é bastante importante, traz bastante referência, nos oportuniza, tá? Um conteúdo desse nos oportuniza a ter um alicerce, uma fundamentação, né, galera de Betânia do Piauí. Então, minha gente, a princípio, quando a gente fala da palavra carboidratos, né, você já deve ter ouvido falar em carboidratos, lipídios, proteínas, né, que a moda hoje é falar de proteínas. A gente tem uma concepção, tá? A gente tem uma concepção, mas na realidade a maioria das pessoas não entendem. Que eu vim pra cá, já vim preparada, já tomei até o remédio. Pode ir? E aí, gente, toda vez que a gente fala de carboidratos, fala de lipídios, fala de alimentos, muitas pessoas não têm noção da dinâmica, né? Não tem noção do que é. Ah, professora, eu estou numa dieta pobre de carboidratos. Ah, professora, eu estou numa dieta rica em proteínas. As pessoas não têm dimensão do que seja, né? E por quê, para quê, como é que eu faço essa alimentação, né? Então, hoje nós vamos aprofundar um conhecimento que eu acho, assim, de fundamental importância para que a gente possa entender sobre exercício físico, para que a gente possa entender sobre alimentação. A gente precisa compreender o que são os macronutrientes, tá? O que são macronutrientes? Galera de Dom Inocêncio, Napoleão, vocês sabem o que são esses macronutrientes? Vocês têm noção do que seja esses macronutrientes? Então, um alimento que é super importante, ele é de uma importância, ele é fundamental, tá? São os carboidratos. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, os carboidratos são importantes, e as proteínas? Também. Nós vamos falar aqui de cada um, para que vocês possam não só ter conhecimento, mas que saibam aplicar corretamente a alimentação e trazer uma alimentação saudável para a rotina de vocês, tá? Os carboidratos, gente, carboidratos são a nossa principal fonte de energia, mas além de ser a nossa principal fonte de energia, ela é a mais abundante também, tá? É a de mais fácil acesso também. E popularmente, nós temos o hábito de comer muito carboidrato, tá? Nós temos o hábito de comer muitos carboidratos. E existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos, que eu vou falar bem direitinho para vocês, tá? O que é o carboidrato? Gente, o carboidrato, ele é um composto. Eu vou só colocar aqui para vocês. Ele é um composto formado pelo carbono, hidrogênio e o oxigênio, carboidrato. Carboidrato, gente, o carboidrato simples, mas muito comum e que todo mundo sabe. Não sei se vocês conhecem essa formulazinha aqui, ó, C6H12O6. Vocês sabem o que significa isso? C6H12O6.
Alguém aí, Betânia, do Inocêncio, Napoleão, Gerumênia, Oeiras, sabe o que significa C6H12O6? Alguém sabe me dizer? Rafael vai colocar um minutinho aí para vocês responderem, tá? Fiquei esperando o pessoal responder aqui, gente. Cadê vocês, galera? Bora lá. Gente, ó, vocês podem usar o chat. O chat aí do IPTV, ele é uma ferramenta importante para a gente poder interagir, tá? A minha fala aqui, ela precisa ser compartilhada com vocês, mas ela precisa ter uma volta, sabe, gente? Eu preciso dessa volta até para saber, eu tô indo rápido, ou eu tô lenta, eu posso desacelerar, professor, eu não sei. Eu entendo que se vocês não falam é porque vocês sabem, né? E aí, gente, ficar só passando conhecimento sem ter a dimensão de se vocês sabem ou não é muito ruim, tá? É muito ruim, galera, ó. O chat pode ser usado à vontade. Professora, posso tirar dúvidas todas? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem recorrer ao chat, que a gente está aqui. Todos os professores que estão aqui, eles ficam atentos ao chat. Todo mundo está atento ao chat. Todo mundo. Todo mundo que trabalha aqui, gente, já tem muito tempo de casa, né? Já sabe usar o chat, já sabe olhar o chat. A gente fica aqui atento ao chat, esperando uma devolutiva de vocês que não tem, né? E aí eu fico com muito receio, porque eu não sei se vocês estão realmente conectados, se vocês estão aprendendo, se vocês estão tendo alguma dificuldade, eu não consigo ajudar, tá? Gente, todo carboidrato, tudo no nosso corpo, tudo que a gente come é uma fórmula química, né? Não sei se vocês sabem, mas tudo é química. Tudo, até a gente, o nosso corpo, tudo é química. Por isso que eu gosto tanto de química, adoro química, sempre gostei de química. E, galera, o carboidrato, ele é uma substância, tá? Uma substância que é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí o carboidrato simples, o mais simples, nós temos aí que é a glicose, que é aí nós temos uma molécula de glicose, que é C6H12O6, que é um tipo de carboidrato simples. O que são os carboidratos complexos, professora? São isso, mais vários disso. Forma um carboidrato complexo. São várias composições de glicose com mais outros carboidratos simples, né? Nós temos outros carboidratos simples, como, por exemplo, a frutose, né? Nós temos a lactose, que também é um outro carboidrato simples, que se juntar com a glicose vai formar o carboidrato complexo, tá? Vários outros complexos. A gente tem, por exemplo, os polissacarídeos. Nós temos os disacarídeos, polissacarídeos, que são carboidratos complexos. Ok, a celulose também é um carboidrato complexo. E, enfim, vamos lá. Professora, eu já
numa prova, li e vi que carboidrato também pode ser chamado de hidratos de carbono, glicídios e açúcares. Tudo que nós comemos, meu povo, vai ser quebrado para fornecer isso aqui. Tudo que nós comemos vai ser quebrado para fornecer energia, C6H12O6. Tá? Tudo que nós comemos vai ser quebrado para se transformar em energia, tá? Isso aí é uma fonte rápida de energia que nós temos. Aí vocês vão me perguntar, professora, quer dizer então que os carboidratos, eles são ricos em glicose. Os carboidratos são ricos em glicose. Os carboidratos são ricos em glicose. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, é por isso que os médicos dizem assim, você tem que evitar o açúcar? Gente, não é só o açúcar que tem glicose, não é só o açúcar que tem carboidrato. Mas, por exemplo, o arroz que você come é um carboidrato, tem glicose. O feijão que você come é um carboidrato, tem glicose. O cuscuz que você come é um carboidrato, tem glicose, tem açúcar, porque a glicose é um açúcar, tá? A palavra açúcar, a gente rapidamente acha que é o açúcar branco, né? Que vocês estão acostumados a tomar, colocar no café para adoçar. Não, açúcares é um termo usado para os carboidratos. Então, por exemplo, quando você come um biscoito salgado, gente, vocês estão comendo açúcar. Já sabia disso, amiga? Então, quando tu come um biscoito, tu tá comendo açúcar. Quando tu come o arroz, tu tá comendo um açúcar. Quando tu come um cuscuz, tu tá comendo um açúcar. Não, professora, eu nem botei açúcar. Ali é um açúcar, tá, gente? É um tipo de carboidrato. É um carboidrato. E o carboidrato é um açúcar. Por isso, gente, que a gente utiliza esse termo, tá? Quais são os benefícios, né, do carboidrato? Gente, ó, aqui o tanto de carboidrato que tem aqui, ó. Ó o tanto. Aqui é só carboidrato. Só carboidrato. O pão que vocês comem é açúcar. Por isso que uma pessoa que tem, por exemplo, é descompensado a diabetes, tem que evitar as massas, o arroz, o feijão, tem que evitar o cuscuz, o leite é rico em carboidrato. Então, qual é a função realmente do carboidrato, gente? Produzir energia para o nosso corpo, reservar essa energia. Também tem função estrutural, algumas células compostas de carboidratos, né? Na realidade, as nossas células, elas são, a membrana das nossas células é glicolipoproteínas, ou seja, tem carboidrato na nossa composição das nossas células. E o armazenamento do carboidrato, como é que a gente faz? Então, tudo que a gente come vira logo energia? Não, tá? Então, a gente tende a guardar para as nossas funções vitais. Então, onde a gente armazena o carboidrato? Nós armazenamos no fígado, que nós chamamos isso de glicogênio hepático. Glicogênio hepático. Nós armazenamos no músculo, que nós chamamos glicogênio muscular. Esse é o glicogênio muscular. E nós armazenamos, na realidade nós nem armazenamos, nós estamos com ele ali livre na corrente sanguínea, que nós chamamos de glicose, tá? A glicose, gente, na corrente sanguínea e de forma exagerada, muito alta, traz sérios riscos para a nossa saúde. A gente já falou aqui sobre diabetes, né? Não vou assustar mais vocês, né, minha amiga? Que minha amiga fica assustada quando eu falo de diabetes, né? Gente, o excesso de glicose no sangue
tá? O excesso de glicose no sangue não é benéfico. E desencadeia uma síndrome, uma disfunção metabólica, que a gente chama de síndrome metabólica, e causa bastante inflamação no nosso corpo, deixando o nosso corpo no estado que a gente chama de inflamado ou inflamatório. E é muito ruim, tá? É muito ruim estar inflamado. Carboidratos. Gente, como eu falei para vocês, a gente vai classificar esses carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Isso vocês vão ver na biologia, tá, gente? Isso é comum na biologia. Então, como monossacarídeo, nós temos a ribose, nós temos a desoxirribose, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Eu falei lactose, mas é galactose, tá? A galactose mais uma glicose vai formar a lactose, que é um carboidrato do leite. Já eu explico. Então, nós temos frutose e galactose, que são os monossacarídeos. Disacarídeos, nós temos a maltose, que é glicose mais glicose. Desculpa. Maltose é glicose mais frutose. A sacarose é glicose mais glicose. E a lactose é a glicose mais galactose. Certo? Polissacarídeos, nós temos aí o amido, o glicogênio e a celulose. São várias cadeias de monossacarídeos. São vários juntos ali, vários. O amido é só glicose, né? A celulose, o glicogênio muscular, a gente vai ter esse glicogênio aí de duas formas armazenado, como eu falei para vocês, glicogênio hepático e glicogênio muscular. E a celulose, que é um polissacarídeo encontrado aonde, gente? A celulose, alguém pode me dizer onde é encontrada a celulose? Gente, dentro dessa classificação, a gente diz aí, ó, o monossacarídeo são os açúcares simples, a gente já falou. O disacarídeo é a união de dois monossacarídeos. E os polissacarídeos é a união de muitos monossacarídeos. Tá? Professora, por que eu tenho que saber sobre isso para me alimentar bem? Primeiro, a escolher os carboidratos simples. O que eu vou escolher de carboidrato simples? O que eu vou escolher de carboidrato complexo? O que eu vou escolher para me alimentar? Então, a gente tem os carboidratos bons, tá? Que são os carboidratos complexos. Gente, o que a gente deve evitar? Aquilo que vai entrar rapidamente na tua corrente sanguínea. Os carboidratos simples. Quais são, professor, os carboidratos simples? Gente, açúcar, enlatados, processados. Ai, professora, eu pensava que os complexos eram alimentos ultraprocessados. Não, gente. Os carboidratos complexos, eles não são os alimentos ultraprocessados, são os alimentos mais difíceis de ser quebrados. Por que eles são difíceis de ser quebrados? Exatamente pela composição da quantidade de carboidratos que eu vou ter. Então, fica difícil eu quebrar esse carboidrato. Então, a gente tem aqui, ó, carboidrato complexo é aquele que tem uma estrutura química complexa. São digeridos e absorvidos lentamente, tá? Por isso que a gente tem que preferir comer os alimentos complexos. Então, esse alimento complexo, por ter uma cadeia longa, tá? Por ter uma cadeia longa, a gente vai se alimentando dele e ele vai sendo degradado aos poucos. Aquele alimento que rapidamente se torna glicose dentro do meu sangue, aquele alimento deve ser evitado. Vou dar um exemplo, gente, desses alimentos que rapidamente é açúcar, que rapidamente vai entrar na tua corrente sanguínea. Os biscoitos recheados, as balas, os doces, sorvetes, tudo isso, gente, bolo, leite também, não, leite tem uma certa complexidade por causa da gordura, por causa de outros fatores. Mas, por exemplo,
Professor, eu achava que o mel ele é um alimento super saudável. Ele é um alimento saudável, porém, ele não é um alimento que você deve usar com frequência. Por quê? Porque ali tem uma rápida absorção, tá? Então, alimentos simples, carboidratos simples devem ser ponderados e até mesmo devem ser evitados, ok? Então, quais são os alimentos que têm menos processamento? Esses são chamados alimentos complexos, são os alimentos bons, tá? Carboidratos bons. Gente, eu confesso uma coisa para vocês, eu gosto muito demais, vocês não têm noção como eu sou louca por chocolate. Eu entrei numa fase bem negra, porque eu tava realmente assim, comendo muito chocolate, eu como muito chocolate de verdade. E chocolate para mim é totalmente, é uma coisa que me deixa bem feliz quando eu como, quando eu ganho chocolate, viu, Luana? Então eu fico muito feliz quando eu ganho chocolate, viu, pessoal? Muito feliz. E eu tenho, assim, realmente, assim, uma coisa com chocolate, desde cedo eu gosto muito de chocolate. Outros bombons não me apetecem, não tenho fanatismo não, mas chocolate em particular eu tenho muito. Mas, gente, tava excessivo, sabe, esse meu consumo de chocolate. E aí, eu tô fazendo dieta para melhorar a massa muscular e tal, e aí meu nutricionista me proibiu de comer chocolate. Por quê? Por causa da glicemia, tá? Então, alimentos que vão entrar rapidamente na tua glicemia, eles têm um impacto muito ruim na tua composição corporal. Tá? E tem toda a história que eu estava falando aqui para vocês sobre o processo de metabolismo, sobre todas aquelas outras informações que a gente trouxe. Então, quais alimentos? Eu sou muito doida por doce, né? Então, o que eu faço hoje para substituir o meu açúcar? O meu chocolate, gente, não tem nada que substitua, né? Porque eu sou louca por chocolate, eu amo chocolate. E o chocolate ali que a gente come em barra, ele é ultraprocessado, né? Tem várias coisas, inclusive manteiga, gorduras, tem várias coisas. E se for o branco, vocês sabem que ali não é chocolate, ali é uma manteiga de cacau, né? Uma manteiga, ali é gordura. Então, aí o meu nutricionista diz assim, ao invés de você comer um chocolate, come uma maçã. Aí eu digo, minha gente, não é a mesma coisa. Come uma uva. Por quê? Porque substitui ali o açúcar. Porque esses alimentos já são ricos, né? A maltose, que é frutose mais a frutose, que é uma frutose, a maltose é isso. Só lembrando aqui, ó, maltose. É uma glicose mais uma frutose, certo? A maltose. E aí a gente vai ter aí dentro desses alimentos o doce, que é muito bom. Então, gente, que tem gente que faz hoje sucos, por exemplo, esses sucos de caixa, quando tem alguma criança que tem alguma intolerância e tal, que não pode se alimentar de glicose, de açúcar mesmo refinado, adoça o suco com, por exemplo, maçã, suco de maçã. A maçã, ela é tão doce que adoça aí os sucos. Aí, o que eu tô fazendo, gente? A substituição. Não tô podendo mais comer chocolate, né? Por causa da minha dieta. E aí, eu tô realmente introduzindo alguns doces que eu gosto, né? Que é a uva, que é a maçã, que é a pera. Pera não é tão doce quanto a maçã. Mas a gente come, né? Não é chocolate, não é um talento da vida, mas a gente tá comendo. Então, gente, o que eu posso trocar de alimentos complexos? Que não tem processamento. As leguminosas, tá? São super importantes. Os vegetais, pães, grãos e cereais integrais. Gente, pães e cereais integrais. Professora, esses cereais integrais, gente, a gente deve consumir com moderação, tá? Por quê? Porque também eles vão ser quebrados e vão se tornar glicose ali. Eles só não vão estar tão disponíveis. Então, quem realmente precisa ter uma dieta
que faz essa relação aí com os carboidratos, uma dieta para perder peso, por exemplo, onde que o exercício físico vai entrar aí? Gente, para eu me exercitar, eu preciso de energia, tá? Então, a escolha correta do alimento que eu tenho que comer, ela faz total diferença, tá? Então, quais são os benefícios, gente, de um alimento complexo? Baixo índice glicêmico, talvez você já deve ter ouvido, né? Falar. O baixo índice glicêmico, gente, é exatamente relacionado à quantidade de, vamos dizer, de uma forma bem grotesca, é a quantidade de açúcar, né? Na realidade, não é nem isso. É quanto que esse açúcar é a absorção dele. Vamos lá. É a absorção dele. O índice glicêmico, quanto mais baixo for o índice glicêmico, quer dizer que esse alimento, ele é complexo. Ele demora a entrar rapidamente na tua corrente sanguínea. Agora, quanto mais alto o índice glicêmico, quer dizer que esse alimento é ultra rápido. Ele entrou muito rápido na tua corrente sanguínea. Então, um carboidrato complexo, ele é um alimento de baixo índice glicêmico. Certo? Então, é quanto que esse alimento ele é rapidamente absorvido. Alimentos complexos, gente, eles evitam o cansaço, vontade de comer doce e dificuldade de se concentrar. Dá sensação de saciedade prolongada, ele é rico em fibras, vitaminas do complexo B, ferro e minerais. Eu não sei se vocês já ouviram, não sei, mas eu vou explicar isso para vocês. Algumas situações, algumas pessoas apresentam estado de sonolência, um desânimo, uma certa preguiça. E muitas vezes, gente, está relacionada com a glicemia. Como assim, professora, que a glicemia está relacionada exatamente com a tua alimentação? Então, a tua indisposição pode ser excesso de açúcar. Oxi, professora, tu estava falando agora que o açúcar é fonte de energia. Se eu como muito açúcar, eu não tenho que estar ativo. Muito pelo contrário, gente. O excesso de açúcar ruim, ele é totalmente prejudicial para a nossa saúde. Ele deixa o nosso corpo em letargia, tá? O nosso corpo fica muito preguiçoso. O nosso corpo fica, vamos dizer, em exaustão. Ele fica ali todo inflamado, tá? E ele realmente tem grandes prejuízos, certo? E aí vocês já devem ter ouvido falar muito nessa palavra, as proteínas, né? Proteínas. E todo mundo acha que proteína é coisa de rico, né? Ah, eu não posso comer proteína. Gente, depois do leite materno, o pessoal de Betânia está dizendo que o som está oscilando, tá, Rafael? Diz que hora está baixo, hora está alto. I don't know. Bora lá. Gente, as proteínas, depois do leite materno, um dos alimentos mais complexos que existe é esse aqui, ó, o ovo. É uma proteína mega, mega importante. Mega. E aí vocês vão me dizer assim, ó, professora, então como é que deve ser minha alimentação? Gente, uma alimentação saudável, arroz, você pode comer arroz, esse arroz ele tem que ser moderado, tá, gente? Ah, professora, eu trabalho tanto, eu gosto tanto de comer arroz, eu conheço gente que come arroz na bacia, gente. Na bacia, em tigela funda, em panela. Tá certo? Não tá. Não tá, tá, gente? A gente tem que realmente moderar o que a gente vai comer. Folhas, saladas. Eu tô falando por mim, eu realmente tinha muitos problemas com minha alimentação. A minha salada hoje, ela é uma salada realmente muito maior do que há 10 anos atrás. Eu nem tinha o hábito de comer salada como eu tenho hoje. E, gente, salada é um negócio muito bom, porque aquela necessidade que a gente tinha de muito arroz, a gente acaba não tendo muito quando a gente come salada. Então, dá uma saciedade, tá? E falando na proteína e falando no ovo, depois do leite materno, o ovo é um dos alimentos mais importantes que a gente tem. E tão completo quanto, tá?
Então, quem puder, eu sei que... vocês vão trazer aqui para mim uma outra coisa. Professora, eu soube que o ovo é um alimento importante, mas o ovo tem colesterol, né? Gente, durante muitos anos isso foi propagado, que o ovo ele era prejudicial à saúde, que o ovo aumentava o colesterol. Mas, gente, a gema do ovo, ela é riquíssima em vitaminas importantes e numa coisa que é muito importante pra gente, que é uma gordura saudável, tá? A gema do ovo, ela é uma gordura saudável e ela não vai aumentar o teu colesterol. O que a gente preconiza hoje em relação à dieta do ovo é não comer se você está fazendo uma dieta para perder, né? Porque ali acaba tendo gordura. Apesar de ser boa, o excesso de gordura boa também vai fazer você aumentar de peso. Mas, gente, não tem nenhum problema. Sabe quantos ovos eu como por dia hoje? Hoje, eu como em média de 8 a 10 ovos. 8 a 10 ovos. Vocês vão ficar assim impressionados. Meu Deus, que loucura, professora. Isso porque eu não estou numa fase que era para comer já 12 a 15 ovos. Mas tem gente que come 30, viu, gente? Por dia. Professora, vocês vão me perguntar assim, professora, e o ovo, ele é prejudicial? Por que comer tanto ovo, né? Então, vamos lá. As proteínas, o ovo, ele é rico em proteína. Ele só é proteína em gorduras boas e os minerais bons que eu falei para vocês, né? Então, são macromoléculas, eles são moléculas maiores, tá? Eles são formados aí por vários aminoácidos. Então, a quebra da proteína vai trazer para a gente os aminoácidos. O que os aminoácidos são? São substâncias responsáveis pelo nosso crescimento, são substâncias responsáveis por nossa conservação, por reparar, constituir os nossos órgãos, por reparar e constituir as nossas células, por ser também fonte de energia. As proteínas também têm como função os hormônios, elas são responsáveis aí por produzir os nossos hormônios, tem produção das nossas enzimas, tem a função imunológica, transportador citoplasmáticos e aí entre milhares de funções que as proteínas possuem, tá? Então, gente, o consumo de proteína, ele tem que ser adequado. Por que adequado? Por que eu como tanto ovo, né? Vocês vão me perguntar assim, professora, por que a senhora come tanto ovo? Porque a gente precisa de uma dieta rica em proteína. Como eu estou fazendo um exercício que tem um foco para determinados objetivos, algumas dietas vão ter mais carboidratos, outras dietas vão ter mais proteínas e outras dietas podem até apresentar lipídios, que são as gorduras. Por exemplo, uma pessoa que é muito magra, né? Pessoa que sofre aí com, vamos dizer, com transtorno alimentar, uma pessoa que tem anorexia grave, a dieta dela tem que incluir gorduras urgentes, urgente mesmo. Então, as proteínas é um alimento extremamente importante. O que acontece, gente, quando eu não como proteínas, tá? O que acontece quando eu não como proteínas? O meu alimento, ele fica defasado, né? A minha ingesta fica defasada, eu fico necessitando proteína. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tomo café todo dia. Professora, a senhora come pão? Como pão. Como pão, como cuscuz. Cuscuz é mais raro, mas eu gosto muito de pão. Ai, professora, pão é um carboidrato simples, né? É um carboidrato verdadeiramente simples. Porque o pão que eu como não é sempre integral. Mas aí tem toda a minha compensação por conta do exercício físico. Mas, gente, se eu comer só o pão sem a proteína, fato, passado algumas horas, eu não tenho saciedade. Esse alimento ele vai ser rapidamente digerido. Por quê?
Porque como nós falamos, né, um alimento simples, ele vai cair na corrente sanguínea rapidamente, ou seja, ele vai virar açúcar rapidamente, ele vai virar glicose. Diferente de quando você come uma comida com uma proteína. Se eu como o pão com ovo, por exemplo, que é um alimento extremamente saudável, eu vou comer o pão com ovo. E aí, vocês vão dizer assim, professora, eu tenho saciedade. Eu vou demorar a sentir fome novamente. Eu vou passar aí 3 horas de boa sem sentir fome. Agora, o que que faz, né, eu aumentar a minha gordura corporal? É os preparos dos alimentos também. Então, o ovo, gente, ele não pode ser frito. Tá? A melhor forma de você comer o ovo é ele cozido. Posso estalar o ovo, né? Como a gente diz, estralar o ovo, estalar o ovo. Posso fazer isso, professora? Pode. Você tem tem algumas formas de você comer um ovo estalado, né? Você pode tanto fazer na manteiga, não é margarina, tá, gente? Manteiga, ou fazer com azeite. Se você tiver azeite, pode fazer no azeite. Há quem faça com água. Eu nunca fiz com água, mas com manteiga e azeite eu faço todo dia, tá? Então eu faço, e uso muito aquelas frigideiras que tem um teflon intacto, né? Para não grudar. Uso porque exatamente para não necessitar usar ali a manteiga ou o azeite, botar uma quantidade mínima. Azeite pode porque é uma gordura boa, viu, gente? Azeite. Então, gente, essa proteína, quando ela é quebrada, a gente vai ter 2 tipos de aminoácidos, os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que são fornecidos pelos alimentos. E os não essenciais são feitos pelo organismo, tá? São aqueles que o nosso organismo fabrica. Então, tem alguns aminoácidos que nós fabricamos. Então, como eu falei para vocês, o que acontece, então, se eu tô com baixa quantidade de gorduras ou baixa quantidade de proteína no meu corpo? Eu tenho atraso no crescimento, tá? As crianças, elas precisam comer proteínas. Nada de dar só arroz com feijão para o seu filho. Gente, eu vejo muitas pessoas tendo preconceito de dar arroz com feijão e ovo. Gente, o ovo é um alimento super importante. Ninguém está tendo dinheiro para comprar carne aqui não, gente. Nós estamos morando no Brasil, né? Carne virou coisa de luxo. Dá ovo, minha gente. O ovo é muito bom de verdade. Pode dar sem medo. Pode dar sem medo. Sem medo. Agora não vão fritar o ovo, pelo amor de Deus. O meu filho, bebezinho, ele todo dia no almoço e no jantar, ele comia ovo. Ele era literalmente uma criança muito forte. Não adoecia, era duro, meninozão grandão, imenso, não era outra coisa não, gente, era muito ovo que eu dava para ele, dava de manhã e de tarde, no almoço e no jantar, ele comia um ovo por dia. Diz assim, então professora, é muito, né, todo mundo pensa assim, 2 ovos para uma criança é muito, não, é ruim é você dar só carboidrato, mas se você dá proteína, não é. Então, o que a criança que tem carência de proteína, o que faz? Tem incapacidade de aprendizagem, porque ela tem atraso no desenvolvimento cognitivo, tá? Ela tem também deficiências nas suas defesas e altera o funcionamento do organismo, gente. Por que altera? Dieta pobre em proteína vai alterar todo o funcionamento do teu organismo, porque nós produzimos com as proteínas os hormônios. A partir do momento que meu hormônio está alterado, a minha vida vai estar toda alterada, meu organismo vai estar todo alterado, certo? E quais são os alimentos ricos em proteína, gente? Olha aqui, as carnes, né? Aqui, quando fala carne, gente, de boi, de frango, criação, né? Como o povo do interior chama, criação, né? Ovelha, carneiro, bode.
O que nós temos também, o suíno, que hoje é uma opção, o porco, né? O porco é uma opção muito importante também. E, sem sombra de dúvida, o peixe, que é um dos mais importantes pela sua qualidade nutricional. O peixe, porque é rico em ômega 3, tá? De todas essas carnes, gente, a que a gente deve evitar, assim, a que se fala muito em evitar é a bovina, por conta realmente da demora na absorção desse alimento. Então, a bovina, ela demora mais a ser processada, a bovina a gente tem mais dificuldade nesse processamento, mas é uma importante fonte. Eu como carne bovina dia sim, dia não, gente. Eu gosto muito de boi, como muito. E não comia de jeito nenhum suíno, mas hoje eu já como suíno, de preferência a parte magra, né? Eu não evito comer costela, que são aquelas partes que estão mais gordurosas. Isso aí eu estou realmente evitando. Mas hoje eu como mais o lombo do porco, que é tipo uma carne seca, né? Uma carne macia, porém uma carne magra, tá? Outras fontes de proteína, os ovos, como eu falei, o leite, o queijo, os derivados do leite, as leguminosas, as oleaginosas, as leguminosas, as oleaginosas que a gente tem também, que são, e os frutos secos são super fontes de proteína, ok? Gente, finalizamos, tá? Depois a gente completa aí o nosso conteúdo sobre os alimentos, é uma aula assim que a gente vai trazendo muita informação para vocês, é muito complexa, né? A gente vai ficando por aqui, a gente vai se encontrar na próxima semana, tá certo? Beijos, até mais, tchau, tchau.